Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A santa paz de Deus com todos. E hoje eu vou contar um testemunho de como Deus deu a voz por meu filho. Muitos de vocês sabem, né? Meu filho é autista e o grau de autismo dele é de nível médio, né? E quando ele nasceu, a gente percebeu que tinha alguma coisa diferente nele. Conforme foi passando o tempo, a gente foi percebendo que ele não se comunicava com a gente. A comunicação que ele tinha era não verbal, ele não falava. Ele empurrava a gente para aquilo que ele queria. Por exemplo, ele queria água, ele me empurrava para a cozinha e apontava para o filtro. E não falava. Eu falava água, água, mas ele não falava. Ele só apontava, apontava. E se a gente demorasse de ideia, ele começava a chorar e entrava em desespero. Então, essa era a forma de comunicação dele que a gente sabia quando ele queria as coisas. Quando ele queria comida, ele me empurrava para perto do fogão. E eu conversando com os pediatras, ele falou, mãe, é tudo no tempo dele, não tem problema nenhum, isso é coisa dele, né? No tempo dele ele vai falar tudo certo. Até uma médica uma vez me falou assim, mãe, quando ele tiver fome, ele vai pedir, deixa ele com fome. Deixa, porque ele vai sentir fome. Deixa só um dia, você vai ver que ele vai sentir fome e ele vai falar, ele vai pedir o que comer. E eu deixei, pessoal, deixei ele mais ou menos umas 5, 6 horas sem dar nada. Ele não pediu comida, não pediu nada, não dá. Aí eu não dei. E ele não pediu, eu vi que ele tava molinho, que ele tava com fome. Eu falei, não, não é essa forma que eu vou fazer. Não vou. Eu sei que tem uma coisa diferente nele, né? Ele ainda não tinha o diagnóstico de autismo. Aí eu não fiz. Eu peguei e dei a comida pra ele, falei, eu vou tratar o meu filho do jeito da melhor forma que eu acho que ele deve fazer. E quando ele tava agressivo, às vezes, que ele queria alguma coisa, a gente não entendia, não sabia o que ele queria, ele ficava agressivo, ele batia, ele chutava as coisas, ficava nervoso porque ele não conseguia falar, então ele batia e chorava muito. Teve uma vez que eu quase fui presa, porque eu passei com ele perto de uma loja e ele queria entrar na loja, só que ele achou que eu ia adivinhar que ele queria entrar naquela loja. Aí, o que ele fez? Ele começou a gritar, começou a chorar ali do nada e tinha um segurança ali fora. Ele gritava e me batia, me empurrava. Aí, juntou uma turma de pessoas na rua ali e me cercou. Aí, me falou assim, ó, o menino não tá querendo ir com ela só pode ter sequestrado ele, ou pode ter feito alguma coisa. Filho, você conhece essa mulher? Ele tinha mais ou menos entre 3 anos e pouquinho para 4 anos. E ele não falava, porque ele não se pronunciava, ele não falava, ele só gritava e batia, gritava e chorava. Aí acho que foi Deus que me deu um entendimento ali que ele queria entrar na loja. Porque ele me empurrava, tipo, pro lado que tava a calçada, né? Onde tava a loja. Aí eu peguei, fui, entrei com ele e uma turma de pessoas entrou junto comigo. E o segurança entrou junto comigo. Entrou atrás. E gente falando algumas coisas ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E agora? O que eu vou falar? Ele não sabe falar. Se de repente quiserem me prender. Aí começou, um fala uma coisa, outro fala outra. Aí, como eu entendia algumas coisas que ele queria, eu entrei com ele na loja. E lá dentro eu fui e falei pra ele, filho, o que você quer? Você quer alguma coisa? Ele foi lá perto do ventilador, porque ele gostava de tudo que girava. Aí ele foi perto do ventilador, ficou olhando, foi acalmando, pegou, ficou olhando pro ventilador, olhou. Aí eu peguei a garrafinha de água, dele tomou um pouquinho de água e veio e deitou no meu colo e ficou de boa. Eu falei, ai, Senhor, passei uma prova. Peguei provada, aí o segurança perguntou pra mim, você é o que dele? Eu falei, eu sou mãe dele. Aí eu falei, ele tava muito nervoso, agitado. E a gente pensou até que você seria uma sequestradora, eu tinha pegado porque do jeito que ele tava nervoso. Eu falei, olha, ele tem problema na fala, ele não fala ainda, mas já levei ele no médico, no tempo certo, né? Ele vai falar no tempo dele, que foi o que a médica falou. E todo mundo ficou meio desconfiado, falando uma coisa, mas graças a Deus eu consegui sair dessa situação e vim pra casa. Falei, meu Deus, eu não posso sair sem nenhum documento comprovando que ele é meu filho, porque se acontecer uma situação dessa de novo, né? O que vão pensar, o que vão fazer, né? Fiquei muito preocupada. Eu procurei a médica novamente, falei pra ela do jeito que ele não falava e tudo mais. Aí fui passando, um especialista daqui, um falava uma coisa, outro passava em outra ali, outro falava outra coisa. Eu e meu esposo, a gente tinha feito umas economias
pra gente poder sair do aluguel e comprar uma casa. A gente gastou as economias com fono, com psicóloga. Depois eu falei, meu Deus, não adiantou nada. Gastamos tudo, não adiantou nada. Aí fui procurando no SUS mesmo, procurando. Aí uma médica falou que achava que ele era autista, e outra falava que era. E pra mim, autista só era aquelas crianças que ficavam nervosas, e se balançava, e gritava. Ele era nervoso, ele era agitado. Mas a gente achava que não era autismo, né? Não sei o que era, a gente não entendia, né? Aí até que a gente conseguiu o diagnóstico dele de autista com 5 anos de idade. Ele não falava, não olhava a gente nos olhos, era sempre isolado. Ele comia, fazia as coisas dele, só brincava com os carrinhos, girava ali a rodinha, gostava de olhar, gostava de ver ventilador. Quando a máquina de lavar estava lavando roupa, ele queria ver a máquina girar, a gente pegava ele no colo para ele ver. Se ele não pegasse, ele ficava nervoso. Ele pedia o colo, né? Só chorava e estendia as mãos, a gente pegava para ele dar uma olhadinha ali dentro, de longe, porque é perigoso. Até falei, meu esposo tem que ter máquina com travas. Graças a Deus a minha era com trava, porque se qualquer coisa abriu nela, parar de funcionar para não acontecer nenhum acidente, né? Com ele. E ele gostava muito de... Eu ia para a igreja, pessoal, com ele, né? Eu ia muito para a igreja com ele. E ele ele não gostava muito de barulho. Barulho muito alto, ele se incomodava, pegava a mão no ouvido e chorava muito. Aí eu ia para a igreja com ele. E quando era o horário da pregação, na hora da palavra, eu tinha que sair para fora. Por causa do barulho, ele gritava e ele chorava muito. Então eu tinha que ir para o banheiro, para um lugar isolado com ele, por causa do barulho. Aí eu sempre saía, quando alguém ia testemunhar ou fazer alguma coisa, alguém falava uma coisa alto demais, aí incomodava ele. Até que Deus mandou uma irmã chegar em mim e falar assim, irmã, você crê que Deus vai dar a voz para o seu filho? Seu filho ainda vai ter voz, e Deus vai soltar a voz dele aqui dentro da igreja. Aqui dentro a voz dele vai ser solta, e ele vai falar. Ele vai falar, e não vai parar de falar. E vai ter uma vez que você ainda vai falar assim, nossa, ele fala muito, que às vezes até me incomoda. Se a irmã crê nisso, que ele vai falar e a voz dele vai ser solta dentro da igreja, eu falei, eu creio, irmã. Ela falou assim, então, creia que Deus vai operar esse milagre na sua vida. E eu agarrei ali aquela palavra que Deus falou com aquela irmã para mim. E eu sempre fazia isso. Umas vezes eu ia pro culto, outras vezes eu não ia, porque eu sei que o barulho ia incomodar muito ele. E até que um dia ele chegou em casa, ele pegou o inário. E ele foi ali nos pontos de doutrina, sem saber ler, sem nada. Ele foi lá, pegou, foi em pontos de doutrina, ele abriu, sentou do meu lado, abriu e ficou olhando. Ali onde estavam os pontos de doutrina. Aí ele pegou, foi lá embaixo, ali no verso, descendo, com o dedinho assim, descendo para as linhas do inário, descendo. Quando chegou bem na palavra ali, uma palavra, ele leu, santo. Eu levei um susto, falei, meu Deus, meu filho falou. Eu falei, o que você leu aqui, filho? Aí ele... não falou nada mais. Ele se calou. Filho, você leu, você falou santo. Olha, o que tá escrito aqui? Tentava ver de novo. E ele não falou, ele não repetiu. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí começou aquela dúvida, né? Aquela briga, né? O inimigo querendo dizer, não, você que ouviu demais. Ele não falou nada, ele nunca vai falar. Aquela coisa na sua cabeça, sabe, falando. E eu falei, não, eu creio. Deus falou que Deus vai soltar a voz com meu filho dentro da igreja. Tem culto que eu vou, tem culto que eu não vou por causa do barulho, porque incomoda ele. Mas Deus falou que vai soltar a voz dele dentro da igreja, então eu vou. Quando eu ver que o barulho estiver muito alto, o irmão estiver falando, eu vou pra fora com ele. E eu ia pro culto com ele, assim mesmo. Aí, quando eu cantava os hinos na igreja, aí ele ficava só olhando pro inário, eu cantando e cantando. Aí eu comecei a acompanhar com o dedo, igual ele fazia, que nem ele fez, leu a palavra santo, e apontou, eu comecei a cantar os hinos e eu apontava assim. Quando ia cantando o hino, eu ia apontando o trecho, ia cantando. E eu reparei que ele ficava prestando atenção. Aí eu comecei a cantar, cantava e ia apontando e cantava. Aí quando acabava aquele hino, ia pro próximo, né? Que são 3 hinos que canta. Depois a gente faz a oração. Aí depois da oração,
canta mais um hino. Aí ele prestava bem atenção nos hinos, cantando. Ele ficava olhando, ficava prestando atenção. Aí depois tinha a hora da palavra, eu ia para fora um pouco com ele, para ele não ficar nervoso, não ficar chorando por causa do barulho. Aí depois que ela acabava, eu vinha, fazia oração. Aí tinha o último hino, aí eu cantava ali com ele, acompanhando. E ele prestava bem atenção nas palavras do hino, que eu ia cantando, ele ficava olhando onde eu ia apontando, ele ia seguindo ali com um olharzinho. E a gente cantando, eu de olho nele, olhando para ver se ele estava olhando o inário para ele. Aí eu fui fazendo isso durante vários cultos. Até que um dia a profecia se cumpriu na minha vida. Deus deu uma voz para meu filho dentro da igreja. Um irmão chamou um hino, foi uma irmã, não me lembro muito bem na época. Eu só lembro que ele tinha 5 anos. O irmão chamou o hino, a gente começou a cantar. Eu comecei a cantar e apontando e cantando, mas não, quando presta atenção, ele começou a cantar junto comigo. Ele começou a cantar o hino. Ele começou a acompanhar e cantando, e ele cantava. Ele começou a soltar a voz e começou a cantar um pouquinho mais alto. E um pouquinho mais alto, e Deus soltou a voz dele dentro da igreja. Dali pra cá, ele começou a ser bem pontual. Se eu chegasse atrasada no culto, ele chorava, ele ficava nervoso, porque ele queria chegar no horário certo, antes de começar o culto, para ele cantar os hinos. E ele seguia, sempre seguiu cantando os hinos. E durante vários dias, vários cultos, ele não falava em casa, mas na igreja ele cantava os hinos. Até que Deus permitiu, quando ele completou 6 anos e meio, Deus preparou com que eu ficasse gestante novamente. Eu tive a minha garotinha, a Esther, que também é autista, só que o autismo dela é um autismo bem leve. E ele via a Esther falando que ela começou a falar cedo. Aí ele via ela falando, ele olhava para ela falando e ele ficava prestando atenção. Porque aí ele começou a prestar atenção no que ela falava e no que eu falava pro meu esposo, prestava atenção. Só que ele não me chamava de mãe. Ele me chamava pelo nome, porque todo mundo me chama de Cláudia, né? Cláudia. Aí ele falava, ô Cláudia. Aí quando eu tava junto com meu esposo, ele via meu esposo me chamando de amor, aí ele me chamava de amor. Ô amor, ô amor. Ou quando ele via alguém chamando meu esposo de ô irmão Pedrinho, aí ele falava, ô irmão Pedrinho, entendeu? E daí Deus foi desenrolando a voz dele, foi desenrolando, e ele foi falando. Aí ele via a minha filha conforme ela foi crescendo, quando ela tinha já, com 9 meses ela já chamava mamãe, já falava cabelo, já falava tudo. Ele via ela falando, ele copiava, ia falando. E ele soltou a voz. Hoje em dia ele falam tudo. Ele gosta muito de ir nos cultos, ele aprendeu a fazer, mesmo ele não falando, desde a minha gravidez, da minha gestação, meu esposo fazia oração, colocava a mão na minha barriga e fazia a oração. E mesmo os períodos que ele não falava, a gente ia dormir, orava, colocava ele para orar o Pai Nosso, a gente fazia do nosso jeito, orava, ele não repetia, né? Mas ele orava do jeitinho, ele ficava ali quietinho em silêncio, acompanhando em silêncio. Nem o amém ele falava. Aí depois que Deus soltou a voz dele na igreja, ele começou a falar, a gente fazia a oração do Pai Nosso, ele falava amém. Aí eu comecei a fazer a repetição, ó, Pai Nosso, ia ensinando, e ele ficava prestando atenção. Aí com o tempo ele foi aprendendo, ele aprendeu a orar o Pai Nosso. Hoje em dia ele não vai dormir se não orar. Ele fica esperando a mamãe, é hora de orar. Ele tem 16 anos, tem as suas limitações, mas ele não vai dormir sem orar. Aí ele faz a oração todas as noites, faz a oração do Pai Nosso e depois faz uma oração separada, né? Cada dia faz a oração. Aí faz a oração, fala que é uma beleza, graças a Deus. Deus desenrolou a voz dele, gosta de congregar, gosta de buscar Deus, lê a Bíblia, já sabe achar os capítulos da Bíblia. A gente comprou Bíblia, inário para ele, assim que ele soltou a voz, a gente já comprou logo o inário para incentivar mais ele a cantar os hinos, né? Ele ainda tem um problema com o barulho, mas não é tanto, né? Quem tem mais é minha filha.
e ele sabe achar os versos da Bíblia. Às vezes ele fica com um pouquinho de dificuldade de achar ali, mas ele consegue achar os capítulos onde vai ler a leitura, ele acompanha a leitura da Bíblia nos cultos, tanto no culto dentro da congregação, quanto nos cultos online, porque às vezes quando eu não vou no culto presencial, eu tô assistindo o culto online, aí ele acompanha sempre ali, sabe? Eu digo hoje em dia que ele é mais crente que o pai e a mãe, porque autista segue o ritmo, né? Então ele segue o ritmo dele. Na igreja ele recita sozinho, ele vai lá na frente, ele lê os versos dele sozinho. Deus fez uma obra muito linda e maravilhosa com o Tiniel. Então hoje eu queria estar compartilhando aqui com vocês, contando esse lindo testemunho que Deus deu a voz para o meu filho dentro da congregação. Deus fez essa profecia e Deus cumpriu. E o que o Deus fala, e que o nosso Deus fala, ele cumpre. E ele cumpriu essa promessa na minha vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ouvir esse testemunho. É uma grande obra que mexe ainda muito comigo quando eu conto, quando eu falo, quando eu lembro o jeito, a forma que Deus deu a voz para o meu filho dentro da congregação cristã no Brasil. E a congregação que Deus soltou a voz dele dentro da igreja foi a congregação de Ferraz de Vasconcelos. Eu morei ali durante 12 anos. Deus deu a voz para ele dentro da congregação e a promessa se cumpriu dentro da congregação de Ferraz de Vasconcelos, no Jardim São João. Eu agradeço a Deus porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está na minha vida, na minha casa, na vida dos meus filhos. E eu tenho fé, muita fé em Deus. Todas as promessas e todos os milagres que Ele cumpriu, que Ele fez na minha vida, Ele cumpriu e muitos ainda hão de se cumprir. Então, creia. Deus fala, creia que você verá a glória de Deus. Então, creia que o milagre, a promessa que Deus fez na sua vida, no tempo certo Ele vai cumprir. Eu agradeço a Deus porque Deus é bom e maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.